Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hebreus, capítulo 7. Esse capítulo 7 do nosso estudo de hoje, ele tem uma única finalidade. A finalidade dele é nos mostrar a excelência, a eficácia e a eternidade e do sacerdócio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante entender, mais uma vez, retomando o nosso estudo, que se trata de uma carta dirigida aos hebreus convertidos à fé cristã. Então, esses personagens que são citados do Antigo Testamento têm uma importância pedagógica para compreender o sacerdócio de Cristo. Primeiro, a figura de Melquisedeque aparece para nós lá no capítulo 14 do livro do Gênesis. Esse personagem que não tem, como diz aqui o autor da carta aos Hebreus, esse personagem aparece de repente, sem começo, nem fim, sem pai, nem mãe. Ele aparece apenas para se colocar diante de Abraão e apresentar a Abraão as ofertas do seu sacrifício. E o mais importante, é o que já diz o versículo 1, ele é rei de Salém e é sacerdote do Deus Altíssimo. Ele vai ao encontro de Abraão e quando este regressava da derrota dos reis, e o abençoou. Então, é um sacerdote que vai oferecer o sacrifício, e o sacrifício dele é pão e vinho, e depois ele vai para abençoar Abraão. Então, a figura que Melquisedeque representa do sacerdócio de Cristo. Do outro lado, o autor faz uma descrição para nós sobre o sacerdócio levítico. É importante compreender as 12 tribos de Judá, as 12 tribos de Israel, somente a tribo de Levi, que é uma tribo baseada nas leis e nas prescrições e assim por diante. Somente essa tribo é uma tribo sacerdotal. E veja, Jesus Cristo não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Então, o autor sagrado quer mostrar para nós que Cristo se difere do sacerdócio da antiga lei judaica. Ele entende, compreende, mas ele é superior tanto a Melquisedeque, que é uma figura que prefigura ele, como os sacerdotes na lei judaica também é prefiguração do sacerdócio de Cristo, mas ele não é uma continuação. Olha que bonito isso. Eles são figuras, mas ele não é uma continuação. Por quê? Porque o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio eterno. Por que ele é eterno? Porque Cristo é eterno. Cristo é a eterna oferenda do Pai, é o eterno sacrifício do Pai. O Pai fez tudo pelo seu Filho, tudo criou com o seu Filho, e quando precisou resgatar, a imolação do Filho, o sacrifício do Filho, a doação do Filho, foi se fazer homem como nós para nosso resgate. Aí está a excelência do sacerdócio de Cristo. Aí está a excelência daquilo que é o sacrifício de Cristo, porque ele é revestido da imortalidade. Ainda que o versículo 17 diga, olha, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, por causa do sacrifício do pão, do vinho, oferecido por Melquisedeque, prefigurando ele, mas ele é a excelência de todo e qualquer sacerdócio. É o sacerdócio de Cristo que se coloca acima de tudo. E o versículo 24 é para nós o nosso referencial, quando nos diz assim: este, porque vive para sempre, possui um sacerdócio eterno. Por isso lhe é possível levar a termo a salvação daqueles por que eles vão a Deus, porque vive sempre para interceder em seu favor. É ele que suplica, intercede e pede por nós. Porque tal, com efeito, é o pontífice que nos convinha. Ele é santo, ele é inocente, ele é imaculado, é separado dos pecadores e é levado além dos céus.
Ele não tem necessidade, como os outros sacerdotes, sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primícias, primeiro pelos próprios pecados, porque não os tem, depois pelos do povo, por isso ele já fez isso uma só vez, ele mesmo se oferecendo, ele mesmo sendo a oferenda viva, ele ofertou-se a si mesmo. Enquanto a lei elevava ao sacerdócio homem sujeito às fraquezas, o juramento que sucedeu à lei constitui o Filho, que é eternamente perfeito. Por isso o sacrifício de Cristo é perfeito. Por isso o sacrifício de Cristo é eterno. Por isso o sacerdócio de Cristo é perfeito. Por isso o sacerdócio de Cristo é eterno. Ele é o eterno e sumo sacerdote. Esse texto de hoje nos ajuda a compreender o sentido e a configuração do sacerdócio cristão. O sacerdote, ele age na pessoa de Cristo, em persona Cristo, porque não há outro sacerdócio a não ser o sacerdócio de Cristo. Não existe o sacerdócio desse padre, daquele outro, não. Só há o sacerdócio de Cristo. Só Cristo pode perdoar os pecados, só Cristo pode oferecer seu corpo, só Cristo pode oferecer o seu sangue, só Cristo pode batizar, só Cristo pode sacramentalizar. Daí a importância de o nosso olhar estar voltado para a pessoa de Cristo, para a imolação de Cristo, para o sacrifício de Cristo, para a oferta de Cristo, que nos santifica, que nos salva, e o sacrifício que é perfeito. A Ele, Cristo, sumo e eterno sacerdote, nosso louvor, nossa honra, nossa glória e todo o nosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.